A conversão de Antony Flew, um dos ateus mais respeitados e influentes do século XX, virou manchete para muitos crentes que imediatamente a transformaram numa suposta prova da existência de Deus. É uma história que, a princípio, impressiona. Um gigante da filosofia ateísta, que passou décadas defendendo a ausência de evidências para uma divindade, teria, no fim da vida, virado a casaca e admitido acreditar numa inteligência superior. Mas vamos colocar um pouco de realismo e rigor nessa narrativa antes de entregar o troféu para a fé. Primeiro, é importante notar o contexto. A conversão pública de Flew aconteceu em um período em que sua capacidade cognitiva já não era a mesma de sua juventude. Aos 80 e poucos anos, com os efeitos naturais do envelhecimento e relatos de seu declínio mental, a clareza e a coerência das suas decisões filosóficas não podem ser tomadas como equivalentes àquelas da fase em que ele produziu suas obras mais influentes. Isso não é uma acusação gratuita, é simplesmente reconhecer um fato biológico e histórico. Para quem acompanha a história do pensamento crítico e do ateísmo, sabe que as evidências e argumentos contra a existência de um Deus pessoal, onipotente e onibenevolente são tão numerosas e robustas que uma reversão de opinião, especialmente em idade avançada, é estatisticamente rara. A imensa maioria das conversões acontecem no sentido contrário, crentes que, ao questionar e refletir, deixam a fé para trás. Essa é uma tendência global crescente que acompanha o avanço da ciência, da educação e do acesso à informação. O número de ateus e agnósticos no mundo não para de crescer, enquanto os casos de conversão de ateus para crentes permanecem exceção. E mesmo essas exceções geralmente ocorrem em contextos muito específicos, muitas vezes ligados a fatores emocionais, sociais ou mesmo de saúde mental. Portanto, a conversão de um ateu, ainda que brilhante e respeitado, não deixa de ser uma pessoa, sujeita a erros, influências e limitações humanas. Seu último capítulo não pode ser lido fora do contexto da complexidade do cérebro envelhecido, das pressões sociais e talvez até da busca por significado em uma fase final da vida. Nenhum argumento filosófico deve ser pautado em decisões pessoais de momento, sobretudo quando esses momentos são marcados por fatores alheios à razão pura. Enquanto isso, o crescimento do ateísmo e do pensamento crítico não para. Jovens ao redor do mundo, cada vez mais informados, questionam tradições, dogmas e histórias mirabolantes. Eles não precisam esperar que um filósofo da era antiga ou um idoso diga que Deus existe para abandonar a fé. Simplesmente observam a ausência de evidências palpáveis, os inúmeros erros e contradições das religiões e constroem suas visões de mundo baseadas em ciência, lógica e ética sem sobrenatural. Assim, a narrativa da conversão de Flew funciona menos como um farol de luz para o teísmo e mais como um espelho de uma necessidade humana, a esperança, mesmo diante do fim, de um propósito maior. Isso não é prova de realidade, é só a humanidade em sua forma mais vulnerável. Em resumo, crentes devem reconhecer que transformar a mudança de opinião de Flew em argumento definitivo para a existência de Deus é um tiro no próprio pé da razão. O fato é que a maré do pensamento crítico está mais forte do que nunca, e a verdadeira evidência da inexistência de uma personalidade divina, onipotente, amorosa e intervencionista reside no fato de que grandes mentes, por décadas, sustentam essa posição com argumentos rigorosos e ciência sólida, enquanto o inverso segue sendo anedótico, oportunista e frágil. Se a prova fosse tão simples quanto a conversão tardia de um indivíduo, a história do pensamento humano teria um desfecho muito diferente. Mas não tem. O debate continua vivo e acirrado, e as pessoas mais inteligentes do mundo seguem, por enquanto, firmes no ateísmo ou no agnosticismo, até que algo novo, claro e irrefutável possa surgir. Até lá, essa conversa não passa de uma bela história que os crentes adoram contar para se sentirem mais confortáveis. E nada mais do que isso.